Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alex Lima aqui mais uma vez e hoje eu vou falar com vocês a respeito do processador Ryzen 7 5700X. Eu pesquisei na internet um pouco antes de fazer esse vídeo e eu vi que tem muita gente que pega esse processador numa versão mais esquentadinha dele e foi o meu caso. Então tem gente que consegue utilizar ele com qualquer air cooler e não tem nenhum problema e tem gente que não, e principalmente quem precisa usar o computador para fazer alguns processamentos que demandam bastante clock e a utilização de todos os núcleos. Então, para essas pessoas, esse vídeo vai ser mais importante. Então, primeiramente, vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo nesse upgrade que eu fiz. Então, eu tinha um Ryzen 7 5700G, que em termos de processamento, para os meus objetivos, que não são só games, eu também trabalho com engenharia e tenho que fazer algumas modelagens computacionais, ele não tem servido bem é, a esse propósito. Então eu dei o upgrade para o Ryzen 7 5700X, eu mantive o meu air cooler antigo, que ele tem 4 heat pipes, se eu não me engano é um CC200 da Red Dragon, e talvez ele não esteja aguentando resfriar esse processador, porque vocês veem aqui que eu estou com utilização comum, não tem quase nada aberto no meu computador, e aqui ele está com 75 graus. Eu fiz um undervolt para ele estar nessa situação. E se não fosse o undervolt, ele estaria ainda numa situação mais caótica. Eu abaixei nele 0,1 volt para ficar com essa temperatura, senão ele estaria lá na base dos 79. Então isso aqui ou tem alguma coisa errada com o processador, ou de fato eu preciso colocar uma solução de refrigeração melhor. A solução de refrigeração que eu optei por colocar, por questões de viabilidade e também de que eu queria arriscar, foi essa daqui. Deixa eu mudar aqui a exibição, tentar mostrar para vocês, mas eu vou instalar e vocês vão ver. É o Storm 8 ou Storm 8 da Rise Mode. Ele é um air cooler com 8 heat pipes e ele tem duas fãs de 120, então é um air cooler que ele apesar do que dizem sobre a marca, ele deve ser apropriado para esse processador e deveria aguentar com o pé nas costas, né? Então, o que vai ser feito hoje é isso. Eu vou colocar esse air cooler e vamos ver o que vai acontecer com essa temperatura aqui. Eu espero que melhore bastante. Eu vou rodar também um benchmark aqui para vocês verem. Não vou rodar agora, porque se eu rodar, ele está com undervolt, ele não vai chegar no clock máximo e também vai aquecer muito e não vale a pena fazer isso aqui. Ele aqueceria rapidamente para 82 graus e então eu não vou fazer isso agora. E vou desligar o computador, fazer as instalações e vamos ver o que acontece, beleza? Então eu vou só iniciar o outro software aqui para mostrar para vocês que de fato é o processador que está aqui. Então agora aqui com o HW Info aberto, vocês podem ver o processador Ryzen 7 5700X. Eu vou habilitar aqui os sensores, arrastar aqui também, e aqui podemos ver as temperaturas. Ok? Então essa é a situação que eu estou metido. Processador esquentadíssimo e a gente vai tentar melhorar essa questão aí. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Então já vou reiniciar o computador. Reiniciar não, eu já atualizei a BIOS, verifiquei se tinha alguma coisa de errada. Minha pasta térmica é boa também, é uma Arctic MX4, uma pasta térmica que ela atende muito bem. E o Ryzen 7 5700G, ele fica na temperatura em torno dos 50 graus, então em idle, claro. Então esse processador aqui, ele está esquentadinho, a gente vai tentar resolver essa situação. Então vamos lá. Bom pessoal, já estou com o computador aberto aqui. Esse é o air cooler novo da Rise Mode e aqui está o meu air cooler antigo. Ele é o air cooler da Red Dragon e ele é a versão CC2000. Ele tem 4 heat pipes, então a gente vai trocar ele por esse aqui. Algumas observações que eu gostaria de fazer em relação a esse gabinete. Esse gabinete ele não tem o melhor fluxo de ar, porque ele, apesar de ser aberto aqui, ele tem como se fosse alguns furos para entrar o ar. Ele tem uma espuminha, que eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco a entrada do ar. Eu preferia que fosse uma redinha de aço, alguma coisa assim, mas é o gabinete que eu escolhi.
Então, eu tenho esse gabinete, ele não é dos melhores, ele tá com 3 fãs frontais, 2 em cima e tem mais uma aqui que eu coloquei para dar uma ajudinha, porque ela tava sobrando. Então, e tem mais uma de saída. Então tem bastante vento aqui dentro, apesar de não conseguir trocar tanto calor por conta das espumas. Então agora vamos ao unboxing aqui do Air Cooler, da Rise Mode. Esse Air Cooler, ele acompanha uma pasta térmica aqui, não sei se vocês conseguem ver, essa pasta térmica. E dentro da caixa temos aqui o Air Cooler. Ele é bem parrudão, pesadão. Aqui são as 2 ventoinhas e os dissipadores de calor. E aqui os 8 pipes aqui, os heat pipes, que vão fazer o fluxo do líquido de resfriamento aqui dentro dos tubos aqui. Então basicamente é isso. E ele é um air cooler também que ele tem um RGB endereçável. Então foi um dos motivos também que eu quis escolher ele, porque já tem todas as RGBs endereçáveis aqui no gabinete, apenas esse air cooler não tinha, e agora com a troca vai ter também. Esse aqui ele tem um RGB, mas não é endereçável, então não fica muito sincronizado com os outros que já tem ali. E aqui vem uma chave Phillips, uma chavinha mais ou menos, mas ao menos vem alguma coisa. Bom, agora vamos desmontar. Eu vou acelerar essa parte do vídeo porque é bem chatinha. Vou usar a própria chave que veio para remover aqui. Sempre quando for retirar um cooler que tem 4 parafusos, ou parafusar ele, faça em X. E aos poucos. Agora então retirado. Tem um pouco de pasta térmica ali e tem mais um pouco aqui. Eu vou reaproveitar essa pasta, que ela é nova e é de boa qualidade, e as outras que eu tenho aqui não são tão boas assim, e essa que veio junto no kit, que vou mostrar para vocês aqui de perto, ela não me parece ser das melhores, mas eu não conheço essa marca. Bom pessoal, agora partindo aqui para a montagem do air cooler aqui no gabinete. Essa peça que vem com a placa-mãe, você vai continuar utilizando ela, e ela vai aqui por trás. E também algumas peças que vêm nesse saquinho aqui. Tem um outro saquinho menor aqui dentro, que ele chama AMD Socket, você vai utilizá-lo. E dentro dele ele tem tudo que é necessário para poder dar suporte ao air cooler. Então, aqui os parafusos. Essa porca aqui, ela tem um orifício maior que tem outros furinhos em volta. Esse é o orifício menor, no caso, com furinhos em volta, e esse outro é o maior. Esse maior, ele encaixa aqui. Então ele encaixa certinho. Então, furo maior para baixo, e o que tem os furinhos fica para cima. Então a gente vem aqui atrás, coloca o suporte, e aqui em cima a gente pode vir encaixando. Algumas delas não ficam muito justas. No caso teve só uma que não ficou justa, mas depois vai colocar o parafuso e vai ficar tudo certo. E esses dois eles ficam assim, com os arcos virados para fora, dessa forma. Então, aqui ele tem 4 furinhos, 2. Imagino que seja só para dar o encaixe, ter alguma flexibilidade aqui na hora de parafusar, para não ser muito rígido com um possível erro de posicionamento. Eu vou tentar usar os furos mais externos.
não vou parafusar até o final, porque se os furos não derem certo, eu tento os outros. Bom, no meu caso aqui, os furos externos, eles deram certo, gabaritou. Então, essa chave ela é um pouco pequena demais. Eu vou usar essa outra que ela tem a estrelinha um pouco maior. E a mesma coisa em cima. Aqui com um pouco mais de cuidado para não cair no processador. Bom, deixa eu já pegar a chave. Não vai ter jeito. Não tocou ali no processador. Agora põe o outro. Bom, aqui está encaixado o suporte, está tudo certo. Eu vou trocar a posição da câmera para mostrar para vocês a passagem da pasta térmica, que eu vou reutilizar, e também outros detalhes. Então, Bom, aqui no gabinete agora, eu vou pegar e reposicionar essa pasta térmica de um jeito que eu acho que vai funcionar legal. Essa pasta térmica, eu coloquei ela faz uma semana, quando chegou o processador, por isso eu estou reutilizando. Eu usei ela para passar no processador quando chegou, mas o cooler que eu estava usando não aguentava. Então aqui já está mais ou menos, a maior parte ficou ali no dissipador do cooler antigo. Então eu vou arrastar aqui do lado e trazer os dois aqui. Então aqui eu vou tirar, deixa eu ver se eu consigo iluminar melhor aqui. Bom, foi assim mesmo, não tem como deixar melhor não. Então, eu vou retirar aqui. Tinha passado uma quantidade bem generosa. E vou passar nesse outro. Tem um tanto razoável aqui. Eu estou passando bem na posição do núcleo, que é onde esquenta mais. E quando pressionar o air cooler contra o processador, essa pasta vai se espalhar melhor. Entretanto, eu vou dar uma conferida na compatibilidade entre a pasta que eu estava usando e essa nova. Vou pausar o vídeo só para pegar elas. Bom, pessoal, peguei a pasta térmica ali. Então, aqui temos a pasta térmica que acompanha o air cooler. Ela oferece 14,3 watts por metro Kelvin. E a Arctic MX4, que é essa que está aqui sendo reutilizada, que ela oferece 8,5 watts por metro Kelvin. Quanto maior esse valor, melhor. Mas eu não conheço essa marca. Em rápida pesquisa aqui, algumas pessoas disseram que talvez isso aqui não seja real, esse 14.3, então eu não vou misturar, não tenho intenção de misturar as duas também, então vou manter aqui, eu estou reutilizando e torcer para dar certo. É uma pasta térmica que é boa, mas acabou o meu tubo. E para não precisar comprar outra, atrasar mais a gravação do vídeo, eu já vou colocar assim mesmo, reutilizando, e vamos ver o que acontece, ok? Então, eu vou reposicionar as coisas para colocar o processador ali. Agora aqui, para posicionar, eu ainda tenho dúvida se vai pegar aqui nesse dissipador aqui do lado, também na memória. Eu vou até retirar esse pente aqui, para não ter problema. Bom, pessoal, eu precisei tirar a pasta térmica daqui e passar diretamente no núcleo do processador ali, porque o centro do dissipador onde eu tinha passado, aparentemente ele não coincide com o centro
do processador. Eu não sei por que motivo isso, mas parece que fica mais para cá. O centro do processador vai pegar mais para cá, não exatamente no centro aqui. Talvez eu esteja enganado, mas essa foi a impressão que eu tive, então por isso eu preferi passar lá diretamente. Se vocês, eu sugiro que vocês optem por isso também. E aqui existem algumas saliências entre os pipes, então não é completamente liso. Isso é normal, nem todos são, mas esse outro aqui, que estava antes, ele é mais liso do que o novo. Mas tudo bem, acho que é um pouco difícil de deixar isso completamente liso na produção do secador. Então, agora eu vou encaixar aqui. Esse que encaixou, eu vou tentar parafusar. Vamos ver se vai ter progresso. A parte eu achei positiva de não precisar tirar a ventoinha para parafusar. Aqui deu um aperto. Aqui também. Tá bem firme, né? E agora eu tenho que conectar o RGB no 5 volts e 3 pinos. É esse tipo aqui. Você pode conectar em série, porque ele vem com o macho e o fêmea. Então se você já tem alguns RGBs conectados, você pode conectar esse aqui também. E esse outro aqui, que você conecta no CPU fan. Aqui tá bem difícil alcançar ali. Pronto, CPU fan conectado. Eu vou organizar os cabos aqui para não pegar nas ventoinhas que eu já tenho. Ok. E a parte do RGB, eu tenho uma controladora RGB e tem a placa-mãe. Essa controladora ela vem com um gabinete. As ventoinhas aqui da Rise Mode, deixa eu mostrar para você. Ah, dá para ver, né? Ali. Essas ventoinhas da Rise Mode, aqui, essa aqui e essa daqui e a outra que está aqui embaixo. Essas ventoinhas elas têm a própria controladora. Elas estão conectadas no 5 volts 3 pinos, mas elas têm a própria controladora. E eu vou conectar em série em um 5 volts 3 pinos da placa-mãe. Então, deixa eu devolver a memória RAM aqui para o local dela. Pronto, memória RAM encaixada. Nem deu pra ver, né? Nem deu pra ver, mas a memória RAM tá aqui, ó. Essa daqui. Bom, aqui do outro lado é que tá a bagunça. Então, eu vou captar aqui o cabo. Vou puxar bem para não ficar sobrando nada. Então temos tudo isso aqui. E eu já vou conectar. Eu posso escolher essa daqui, posso escolher essa daqui. Tem uma outra aqui embaixo, em algum lugar. Essa aqui é a minha controladora. Pode ver que ela tem vários 5 volts 3 pinos, ó, 1, 2, 3, 4. Mas eu vou conectar direto na placa-mãe, que eu acho que a placa-mãe ela consegue entender melhor. E eu não sei como é que tá isso aqui, não quero ter que abrir de novo e trocar, apesar de ser um negócio rápido de fazer. E eu acho que a placa-mãe ainda aguenta mais uma conexão. Eu vou conectar bem aqui, porque aqui tem um espaço para eu deixar esses fios. Então, tiro.
Ok. Agora o outro vem aqui. Então essa é uma ligação em série das partes de iluminação do RGB. Eu vou juntar aqui nesse fiozinho aqui também. Bom, tá mais ou menos aí. Vou até colocar mais um para segurar todos esses juntos. Aqui, essa bagunça aqui ninguém vê, é o quartinho da bagunça aqui atrás. E agora eu vou colocar a tampa. Então, tá feito. Deixa eu retirar o celular para mostrar. Então, aqui está o air cooler instalado, com algumas marcas de dedo aqui. Ele está firme, apesar de serem 2 parafusos apenas. Quase encostou naquele dissipador ali, ó, da placa-mãe. Mas coube. E a altura dele, ele é bem alto. Eu vou colocar aí no vídeo para vocês. Eu já vou medir aqui agora e mostrar para vocês quanto ele mede desde lá de baixo da placa-mãe. Então, vamos medir aqui a altura que ele fica em relação à superfície da placa. Então aqui são quase 16 centímetros. 156, 157 milímetros. É 156 milímetros desde a superfície da placa-mãe. E de tamanho aqui, ele tem 123 milímetros. De assim, cento e quinze aproximadamente, 115 milímetros. Então, essas são as dimensões aí, só que lá embaixo ele é meio inclinado, então ele consegue adentrar um espaço, tanto que ele não pegou no meu dissipador de calor ali. Então isso, eu vou fechar o gabinete e fazer os testes com ele ligado. Bom pessoal, aqui tá o cooler instalado, RGBzinho, todos os RGB funcionando, do gabinete também. Então, basicamente é isso aí. E agora vamos para a tela do computador para eu mostrar os resultados. Bom pessoal, estou aqui na BIOS. Aqui eu vou restaurar os padrões de fábrica para poder voltar ao normal e eu fazer um overclock. Legal. Vamos restaurar. Yes, vou dar um F10 aqui para ele voltar do início. Vamos ver. Tinha o undervolt, né? Mas aí também durante o benchmarking não estava conseguindo atingir altos clocks no multicore. Então agora eu vou fazer aí um default XMP e deixar legalzinho. Então o que vai ser feito aqui? Então ali está o VCore aqui em cima, VCore, a temperatura, etc. Aqui a velocidade que está atualmente, a velocidade padrão que a placa-mãe coloca. Então aqui a gente vai ir no overclock e vamos colocar aqui, ó, o XMP perfil 1, ele deu novo perfil 2. Vamos colocar aqui 3800. Essa memória ela já é 3600. Então vou colocar, vou jogar 3800, né? Vamos deixar aqui em 3800.
E o processador a gente nem vai mexer, vamos manter do jeito que está. Antes ele estava com undervolt, agora está tudo aqui no alto. Você pode ver que a tensão fica ali 1.3 e tal. Antes com o undervolt ficava bem mais baixo. Então tá aqui, eu só mexi nas memórias mesmo. Deixa eu ver a questão da ordem de boot. Está no meu XPG Gamix S70 Blade. Então é isso mesmo, é só isso que a gente vai mexer. Fizemos um overzinho da memória só de 200 MHz, porque ela tem 3600. Agora, ele, quando faz isso aqui, ele demora um pouquinho para inicializar. Vamos ver. Pronto, a placa-mãe aí. E inicializou. Centenas de ícones. Bom, pessoal, aqui eu já liguei o computador, já dei uma monitorada na temperatura. Tá muito boa, diminuiu cerca de 15 graus em relação à situação anterior. Agora o que está acontecendo é eu estou fazendo uma curva de otimização aqui pelo Ryzen Master, que é um aplicativo da AMD, e ele vai fazendo diversos processamentos para descobrir qual tensão, qual temperatura, como que ele tem que trabalhar todas as variáveis de tensão, clock e temperatura para obter a melhor curva de desempenho. E isso é bom porque a partir disso o processador ele fica com uma utilização otimizada. E depois que tudo isso acontecer, eu vou fazer uns benchmarkings e trazer para vocês os resultados. Mas aqui nesse processamento já dá para ver que o processador está sendo um pouco estressado aqui. Ó, dá para ver os clocks bem altos, 4600, apesar que às vezes direto diminui, mas já dá para ver que a temperatura não está subindo tanto assim. Esse teste demora cerca de 40 a 45 minutos. Aqui só falta 4 minutos para terminar. E se a gente olhar aqui, ó, no, no HW Info, aqui em CPU, por exemplo, estamos aqui com 83 graus de máxima, 62 de mínima. E aqui no próprio CPU, né, no sensor do processador, 83.8, aquele lá era o da placa-mãe, que está no socket. Então, aqui temos uma temperatura que está bem mais controlada que antes, uma diminuição bem alta de temperatura em relação ao que era antes, e eu vou conseguir fazer o que eu preciso fazer em termos de modelagem de forma muito melhor que no Ryzen 7 5700G, e agora eu tenho uma segurança de ter uma temperatura controlada. O processador chega até 95, atinge 83,8 até agora. Depois a gente vai fazer alguns testes e vamos ver até onde vai. Mas por enquanto é isso que está acontecendo. Eu já volto com mais informações. Bom, pessoal, já aconteceu a otimização. Então aqui, ó, tá ativado aqui, ó, Curve Optimizer, All Cores e Auto Overclock. Então ele tá aqui, tá otimizado. Sempre que eu quiser utilizar essa curva, eu posso iniciar pelo Ryzen Master. E aqui vocês já veem que apareceu umas velocidades em vermelho aqui, ó, 4750. Então ele não estava atingindo essas velocidades, com o Curve Optimizer ele já está atingindo isso aqui. Então o Curve Optimizer ele te dá uma margem maior de aproveitamento aí do poder de processamento do seu processador. E agora a gente vai iniciar aqui. Ele ficou um pouquinho mais aquecido, né, 68, mas é por conta desse clock maior. E eu vou iniciar aqui o Cinebench no CPU Multicore. Ele vai começar a renderizar uma imagem aqui no centro. Já está aparecendo aqui, né? Eu vou subir os aplicativos novamente. E a gente vai visualizando aí o que está acontecendo. Ó, 84 graus de temperatura, mas veja só esses clocks aqui. Antes de utilizar o Curve Optimizer, não estava conseguindo atingir velocidades altas aqui. Tava ficando em 3.700, 800, às vezes 4.000. Agora aqui ele só fica nas velocidades mais altas. E temos 84. Isso, ao meu ver, em comparação ao que estava antes,
tá controlado. O fan tá aqui, ó, 1843. Os outros coolers, eles estão com velocidades um pouco mais baixas. Eu poderia configurar isso aqui para jogar mais ar para dentro do gabinete. Depois eu vou dar uma olhada, mas por enquanto eu não tô, eu tô mantendo todas as configurações estoque. A única coisa que está diferente aqui é o Optimizer, né, que não podemos deixar de falar que é um overclock que foi influenciado por mim, porque eu que rodei o aplicativo e pedi para descobrirem essa curva de otimização. É, e aqui, ó, dá pra ver que ele tá com uma voltagem, uma tensão aqui do processador até que não alta, viu? 1236, então alguma coisa ele fez aqui que consegue levar o clock mais um pouco mais para cima, mas sem subir tanta a tensão. A tensão antes, ela ficava em quase 1,4 volts antes de colocar o outro cooler e ela ficava bem alta. Agora com o Curve Optimizer, o cooler, o clock aumenta, mas a tensão não aumenta tanto. A temperatura está 85, não tá aquelas coisas, mas já está um pouco alto. Só que é seguro ainda. Ele pode chegar a 95. E a gente está trabalhando com potência total aqui, ó. Os clocks todos próximos de 4500. Então, os núcleos, né, todos próximos de 4500 e a gente está com 85. Vamos deixar mais um pouco. Já são 3 minutos. Eu vou dar uma acelerada no vídeo, mas eu vou manter aqui rodando. Bom, então vou parar o teste por aqui. Deixa eu dar um stop aqui. A temperatura já está baixando, né? Vou esperar baixar mais um pouquinho. Bom, vou iniciar aqui o benchmark no single core. Tá rodando aí, 74 graus. Eu espero que não chegue no 80, porque single core. Mas mesmo single core, o que acontece com os núcleos é que isso aí, as frequências ali, elas mudam muito rápido, né, de um núcleo para o outro, e às vezes parece que está todos ao mesmo tempo, mas na verdade ele está percorrendo todos esses núcleos. Então acho que é normal que às vezes pareça que estão todos aqui ativados, mas é que ele percorre muito rápido entre os núcleos e para mostrar aqui não daria para mostrar nessa velocidade. Mas basicamente, ó, estamos com 1 minuto de estresse e 74 graus, né? Tá tranquilo, tá bem de boa. Aqui onde eu moro, deixa eu ver quanto tá a temperatura. Vou ver ali no. Tem um termômetro aqui. Vou lá ver e já volto. Eu peguei um reloginho barato ali em outro cômodo e tá dando aqui, ó. 30,2 graus. 30,2 graus. Só que não nesse cômodo. Nesse cômodo vai estar um pouquinho mais fresco. Mas não tem ar-condicionado aqui. Então nem tão fresco assim. Mas está um pouquinho mais fresco do que essa temperatura. E esse relógio também que marca a temperatura não deve ser da melhor qualidade. Mas ainda assim, estamos num ambiente com uma temperatura não baixa. E está atingindo só 74 graus. Então tá bem bacaninha. Ao menos para mim. E já foram 3 minutos e meio de teste em single core.
eu vou parar o teste aqui. Já tinha feito um pouquinho aqui da imagem. Vou fechar o Cinebench. E agora aqui, fala mais um pouquinho do computador para vocês. Então, vou abrir aqui o gerenciador. Não, já está aparecendo aqui, ó. Aqui tem o clock da memória, 1900, que vezes 2 vai dar os 3800. Aqui no próprio gerenciador de tarefas ele já mostra 3800, o clock da memória. Opa. O CPU aqui batendo uns clocks mais altos. Então essa otimização aí feita pelo aplicativo Ryzen Master eu gostei bastante, nunca tinha feito. Agora fiz aqui, achei muito bom, muito bacana. A gente não precisa ficar se esforçando para fazer isso manualmente, é só soltar aqui que ele vai fazer tudo para você e vai determinar qual que é o melhor overclock para você, sem precisar mexer em BIOS nem nada. E quando você quer ativar, você ativa. Se você não quiser ativar, você pode desativar. Para desativar é só vir aqui e mudar. Se quiser ativar, você ativa e dá aplicar. Ele vai ativar com aquela otimização que você já fez. E se quiser desativar é só clicar aqui que ele desativa. Se você quiser fazer por núcleo, aí você pode fazer também, ativar por núcleo, mas eu acho interessante deixar todos. E se você nunca fez uma curva, você clica aqui, ó. Seleciona os dois e dá Start. Ele vai levar os 45 minutos para fazer a sua curva. E depois é só você chegar aqui e aplicar quando você quiser. Clicando aqui no meio e dando aplicar, ele vai pedir para reiniciar o computador. Eu vou fazer isso aqui, ó, aplicar. Aí ele fala que a seguinte configuração requisitada, né, requer que o Ryzen Master reinicie o Windows. Então, quando você for mudar, sair desse boost, você tem que reiniciar. Sempre que não dá para fazer isso sem reiniciar. Beleza? Então, basicamente é isso. Você pode fechar, que não tem problema, ele vai continuar funcionando, eu imagino, deixa eu ver. Ryzen Master. Ele continua funcionando. Então, é isso. Então esse foi o vídeo de hoje. Se tiver te ajudado de alguma maneira, clique em gostei e inscreva-se no canal para ajudar a gente a trazer mais conteúdo aqui. Atualmente estamos tentando chegar nos 1000 inscritos e chegando nessa marca a gente com certeza vai trazer conteúdos com maior frequência. Tem muito vídeo bom, tem muita ideia boa de vídeo para trazer aqui, mas eu não estou tendo tanto tempo assim e passando dos 1000 inscritos eu vou tentar arrumar um tempo maior para me dedicar ao canal. Então, obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.